Apresentaremos, a seguir, 10 questões de língua portuguesa da Banca Sebrasp, acompanhadas de comentários. Para as questões que exigirem consulta ao texto, o trecho correspondente será apresentado abaixo da questão. Quanto aos sentidos expressos no texto, analise os itens a seguir. Questão 1. Conclui-se da leitura do último parágrafo que, segundo as leis trabalhistas, empregado e contratado são categorias distintas de trabalhadores. Trecho do texto. No entanto, a força de trabalho torna-se mais vulnerável, pois as leis trabalhistas ainda se baseiam em um antigo sistema binário, segundo o qual quem é empregado recebe direitos, por exemplo, aviso de demissão ou férias pagas, mas para quem é contratado o acesso a esses direitos tende a ser restringido. Comentário. Certo. O texto faz uma distinção expressa entre os dois termos, mostrando que as leis trabalhistas se baseiam em um sentido binário, no qual empregados possuem direitos, enquanto contratados não têm acesso a esses benefícios. Questão 2. Conclui-se da leitura do texto que o modelo de plataformas digitais de trabalho, por sua variada flexibilidade, oferece aos trabalhadores mais vantagens que desvantagens. Trecho do texto. Se o modelo de plataformas de trabalho com a interveniência de uma gestão algorítmica oferece vantagens no que se refere à flexibilidade sobre formas convencionais de organização e gestão do trabalho, esse mesmo modelo suscita questões relevantes como a distribuição desigual de oportunidades, benefícios e riscos entre os agentes envolvidos, bem como os possíveis custos sociais advindos de uma eventual precarização das relações de trabalho. Comentário. Errado. O texto não faz essa afirmação. Embora mencione algumas vantagens, como flexibilidade de horário, ele também enfatiza desvantagens significativas, como falta de direitos trabalhistas e riscos para os trabalhadores. Questão 3. No quarto período do primeiro parágrafo, o trecho isolado entre travessões expressa a causa da desregulamentação das relações de trabalho. Trecho do texto. Em um contexto de crescente instabilidade macroeconômica, de desregulamentação das relações de trabalho, em função do impacto disruptivo de tecnologias digitais na intermediação dessas relações, verifica-se a emergência de novas formas de emprego fora do padrão. Comentário. Certo. O trecho em questão apresenta uma justificativa para a desregulamentação das relações de trabalho, atribuindo-a ao impacto disruptivo das tecnologias digitais na intermediação dessas relações. Questão 4. No segundo parágrafo, incentiva-se o uso das plataformas digitais na articulação entre ofertantes e demandantes de trabalho, a partir da valorização de sua eficácia e das facilidades dele decorrentes. Trecho do texto. As plataformas digitais facilitam a articulação entre ofertantes e demandantes de trabalho que, de outra forma, poderiam ter dificuldades para interagir entre si, tornando a realização de transações mais eficiente do que seria possível em relacionamentos bilaterais entre as partes, fornecendo infraestrutura e regras para sua realização. Comentário. Errado. O problema da assertiva está no termo incentiva-se. O texto não incentiva o uso das plataformas digitais, apenas expõe suas vantagens e desvantagens de forma expositiva, sem apresentar uma defesa ou argumentação a favor. No segundo parágrafo, são apresentadas facilidades da articulação entre ofertantes e demandantes, mas sem incentivo explícito. O erro da questão é uma extrapolação do sentido original do texto. Questão 5. No terceiro período do primeiro parágrafo, o emprego do vocábulo ou entre os vocábulos suplementado e substituído indica que são sinônimos no texto. Trecho do texto. Os mercados de trabalho também estão se transformando drasticamente, levando a uma situação em que o emprego padrão é cada vez mais suplementado ou substituído por trabalho temporário fora do padrão, mediado por plataformas. Comentário. Errado. No contexto do texto, suplementado e substituído não são sinônimos. Suplementado indica uma complementação do trabalho existente, enquanto substituído sugere uma troca total. Questão 6. No primeiro período do terceiro parágrafo, a oração introduzida pelo vocábulo pois consiste em uma explicação para o que se afirma na oração imediatamente antecedente. Trecho do texto. No entanto, a força de trabalho torna-se mais vulnerável, pois as leis trabalhistas ainda se baseiam em um antigo sistema binário. Comentário. Certo. O uso do pois nesse contexto introduz uma explicação para a vulnerabilidade da força de trabalho, ao indicar que as leis trabalhistas ainda seguem um sistema binário. Questão 7.
A correção gramatical do quarto período do primeiro parágrafo seria preservada caso se suprimisse a vírgula empregada logo após o travessão que segue o vocábulo relações, pois o emprego dos travessões no período dispensa a necessidade da vírgula. Trecho do texto. Em um contexto de crescente instabilidade macroeconômica, de desregulamentação das relações de trabalho, em função do impacto disruptivo de tecnologias digitais na intermediação dessas relações, verifica-se a emergência de novas formas de emprego fora do padrão. Comentário. Errado. A vírgula não pode ser suprimida, pois é exigida pela estrutura sintática do período. A presença dos travessões não elimina a necessidade da vírgula. Questão 8. O termo drasticamente, terceiro período do primeiro parágrafo, exerce, na oração em que se insere, a mesma função sintática que o termo mais, primeiro período do segundo parágrafo. Trecho do texto. Os mercados de trabalho também estão se transformando drasticamente. As plataformas digitais facilitam a articulação entre ofertantes e demandantes de trabalho que, de outra forma, poderiam ter dificuldades para interagir entre si, tornando a realização de transações mais eficiente. Comentário. Certo. Ambos os termos desempenham a função de adjunto adverbial, modificando o sentido das orações. No entanto, essa questão pode gerar recurso, pois há distinções semânticas entre os dois termos. Questão 9. No último período do primeiro parágrafo, a oração que conectam ofertantes e demandantes de trabalho restringe o sentido do segmento plataformas digitais. Trecho do texto. Grande parte dessas novas formas de emprego está vinculada à mediação de plataformas digitais, que conectam ofertantes e demandantes de trabalho. Comentário. Errado. A presença da vírgula antes da oração introduzida porque indica que se trata de uma oração explicativa, e não restritiva. Questão 10. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o acento indicativo de crase no vocábulo em a distribuição desigual de oportunidades, último período do texto, visto que seu emprego é facultativo nesse caso. Trecho do texto. Esse mesmo modelo suscita questões relevantes como a distribuição desigual de oportunidades, benefícios e riscos entre os agentes envolvidos. Comentário. Errado. A crase não pode ser utilizada nesse caso, pois o termo como introduz uma comparação e impede a fusão da preposição com o artigo. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!